Olá pessoal, tudo bom com vocês? Está no ar mais uma vez o ABE-Cast, o Analgesia Baseado em Evidências, um podcast para médicos veterinários que querem se aprofundar no controle da dor com ciência, clareza e sem achismos. Aqui a pseudociência não terá vez. Eu sou o Rodrigo Mencalha E eu sou o Lucas Pimentel. e juntos nós vamos dar continuidade a esse projeto extraordinário. Solta a vinheta. E aí, Lucas, como é que estão as coisas aí, cara? Tá tudo bem contigo? Vamos dar continuidade ao nosso podcast? E aí, Micalha, tudo tranquilo? Vamos juntos aí. Já tivemos notícias das repercussões do primeiro episódio. Foi muito bom. Foi bom, né, Então vamos cara? dar continuidade a esse segundo aí, para a gente cada dia mais ter mais assuntos para falar baseado em evidência. Sempre baseado em evidência, né? Pessoal, a gente tá bem feliz, tá? A repercussão foi muito boa do nosso primeiro episódio. Dê sempre aí o feedback pra gente. E como ficou muito grande, né? Dr. Lucas, ele fala bastante, inclusive, né? Nós vamos dar continuidade, né, no episódio um, né? Então seria. É o episódio 2, mas é continuidade do um. Porque a gente não conseguiu falar, por exemplo, dos principais estudos experimentais. Aqueles que de fato a gente deveria ler, não para virar cientista, mas para tomar decisões na nossa prática clínica. É isso. Bom, E pessoal, quais as suas expectativas hoje, Micalha, para esse episódio número 2, que é a continuação? cara, eu diria, Lucas, esse episódio ele é crucial, né? Assim, eu não sei se as pessoas talvez estejam entendendo aonde nós queremos chegar. A gente vai falar de tudo, por exemplo, nessa primeira temporada sobre osteoartrite. Mas eu não teria como, doutor Lucas, não teria como falar, por exemplo, de anticorpo monoclonal, de Pipran, se a gente não souber o básico, quais estudos eu deveria ler e quais estudos eu não deveria, talvez, nem ler. É um ponto polêmico, mas a gente precisa falar sobre isso ou não? Sim. Não é porque tá publicado na base de dados que é lei, que eu vou ler e vou seguir, é isso mesmo, tá tudo bem. Não. A gente vai ter que saber entender como escolher o artigo para a gente colocar na nossa prática clínica. Essa que é a parte mais complicada que a Essa gente é, vê que cara. os profissionais dão uma E assim, pessoal, dificultada. eu queria muito que vocês estivessem atentos a isso, tá? O ABEcast, né, ele não tem nenhum patrocínio. O ABEcast, ele é livre de qualquer conflito de interesse, tá? Naturalmente, nós vamos ter muitos convidados que vão se sentar aqui no nosso programa conosco, né? Cada um vai emitir a sua opinião, claro, mas a ciência ela vai estar sempre acima de qualquer discussão. E para isso, hoje a gente precisa falar dos estudos experimentais. E eu listei aqui alguns. Obviamente que a gente não vai falar de todos, nós vamos falar dos mais importantes. A ideia hoje é a gente falar dos ensaios clínicos randomizados. Vamos falar dos ensaios clínicos não randomizados, né? Vamos tentar entender essa diferença, que é uma diferença capital, inclusive, no controle de qualidade de um estudo científico. Vamos falar do ensaio clínico cruzado, né? Que vocês, seguramente, quem lê paper já viu essa palavrinha aqui, né? Um estudo crossover. Vamos falar do ensaio de não inferioridade, inclusive está super na moda, né? Principalmente pensando no anticorpo monoclonal. E vamos citar no final o ensaio de campo, estudo comunitário, ensaio clínico pragmático, né? Não vamos aprofundar nesses três últimos. Então, assim, Lucas, eu diria que se o cara sair daqui desse episódio de hoje entendendo esses quatro primeiros ensaios que eu citei, os estudos experimentais, e entendendo de revisão sistemática com meta-análise, pô, ele vai ser um médico veterinário diferente na prática clínica. Veja que eu não falei cientista, um médico Sim. veterinário diferente. Porque não precisa ser o pesquisador para ler um artigo científico de confiança, para ler um artigo científico que tem base de dados confiáveis para a gente trazer para a prática clínica, que é o que a gente quer, né? É a gente encurtar esse espaço, esse caminho que a gente tem
entre a pesquisa de dados, a busca de dados com artigo científico para a prática clínica. Porque às vezes esse caminho fica muito longe. Tanto quem está na prática clínica não quer ler e os pesquisadores também não querem estar na prática clínica. Então a gente quer unir essas duas ciências para a gente fazer o melhor para os nossos pacientes sempre. Exatamente, cara. Eu acabei de gravar uma aula, né, do meu curso, né? A gente, inclusive, nem divulgou os nossos cursos ainda, faremos isso no Sim. momento oportuno, né? Na verdade, a gente nem nos apresentou ainda, né? Para quem não conhece a gente promete que no próximo episódio a gente vai fazer, essa apresentação, mas a gente quis começar diferente, sabe? Mas eu acabei de gravar uma aula do meu curso agora que eu elogiei, inclusive, né, uma das minhas grandes ídolas na medicina veterinária, que é a professora Claire Husbridge, uma baita de uma neurologista. E eu usei a seguinte frase: Cara, eu gosto tanto da Claire e talvez eu tenha um grande motivo. Ela é uma grande pesquisadora e ela é uma grande clínica. É, Sabe? É a pessoa que está na prática clínica e sim. está produzindo ciência. É diferente, né? Eu e E Lucas, não é por fácil, exemplo, né? hoje a gente não faz, né? Hoje a gente não Não, faz. Hoje a não, a gente gente não divulga consegue. ciência, Sim, né? A gente é sim, divulgador científico, né? Mas sim. nós hoje não estamos produzindo ciência. E não é por isso que eu não tenha que saber ler um artigo. Pelo contrário, a minha prática clínica, a prática clínica do Dr. Lucas, elas precisam ser pautadas, nas melhores evidências científicas, tá? E a gente começa com o mais importante. A gente tem que falar o que é um ensaio clínico controlado, né? A gente falou no nosso primeiro episódio de uma série de estudos cuja, validez, né, autoridade para tomada de decisão é muito pequena. Mas muito pequena. A gente pegar um relato de caso, uma série de casos, né? Falamos muito sobre isso. Agora não. Agora a gente parte, talvez, para o principal estudo que a gente deveria ler para nossa tomada de decisão, né? Então, o que é o ensaio clínico? Tá? É aquele estudo, pessoal, que a gente geralmente vê nos artigos que você tem, por exemplo, um grupo controle, sabe? Ah, eu quero testar se determinada droga é boa para a doença articular. Legal. Vamos comparar essa droga com o quê? Ou a gente vai comparar essa droga com algo que já funciona e é tradicional. Eu posso comparar, por exemplo, essa droga com um anti-inflamatório tradicional da rotina. Ou eu posso comparar com salina, né? Com veículo, com placebo, tá? Então você conhece isso, claro que você conhece. Então a gente sabe que no mínimo eu tenho que ter dois grupos, né? O grupo que eu quero, do meu interesse, tá? E não é para torcer, né? Porque tem pesquisador que fica torcendo Sim. lá, né? Vai, ai, vai. Não, não é torcer. Torcer a gente torce pro nosso time, né? Porque aí também não é o duplo cego aleatorizado também, né? Exatamente, exatamente. Então isso é importante, né? Sim, O torcedor tem time, o pesquisador não sim. tem. O pesquisador, ele precisa ser extremamente cuidadoso com isso, né? No fundo, a gente quer que dê certo, A gente até quer, claro, a gente quer sempre o melhor, né? né? A Sim. gente quer sempre o melhor, né? Então Mas, mas não pode ser de qualquer maneira, né? Então a gente tem um grupo que é o grupo tratamento, né? Enfim, e eu tenho um grupo controle, né? E é importante, pessoal, dizer isso, né? O comparador é obrigatório. E por isso que a gente tanto bateu no exemplo do estudo do Dr. Mike Farrell no nosso primeiro episódio, né, que fez aquela série de casos, né, com 19 cães supostamente acometidos pelo Librela. Putz, mas não tem nenhum comparador, né? Ele não comparador com sim. nada, né? Com absolutamente nada, né? Então, assim, qual é o objetivo do ensaio clínico? Medir um desfecho. O desfecho de uma intervenção. Essa intervenção não é só droga. Você pode, por exemplo, estar medindo o desfecho, redução da intensidade da dor com fotobiomodulação, né? Não é droga, é uma técnica analgésica. É. Você pode estar medindo o efeito da cirurgia, né? Tipo a cirurgia de prótese, de quadril. Você pode, né? Então, assim, qual é a intervenção? E aí você vai comparar essa intervenção com um controle. E para quem já fez pesquisa, pesquisa na prática mesmo, né? Assim, independente se é iniciação científica, mestrado ou doutorado, e também se é em seres humanos, cães, gatos ou em camundongo, que a gente vai conversar sobre isso também.
uma das partes mais difíceis do ensaio clínico também, que a gente às vezes esquece, é o comitê de ética de experimentação animal É verdade. aprovar, É verdade. pensando nesse grupo controle. É verdade. Porque assim, Em às analgesia é vezes extremamente difícil. porque assim, é igual você fazer trabalho com grávidas. Assim, por exemplo, então, como que você vai fazer um trabalho causando dor, ou o paciente que já vem com dor, e como é que fica o grupo controle durante esse É, tempo? Porque a salina é placebo. é, Placebo, ela não vai ter analgesia. Então, quando a gente tem um comitê de ética de experimentação animal, né, assim, mais correto e tudo, a gente vê uma certa dificuldade, o que deveria ser o certo sim. de ter essa dificuldade mesmo, porque a nossa pesquisa, o nosso ensaio clínico, a nossa comparação do tratamento com placebo, é com placebo. Então, o paciente, às vezes, ele pode ter um aumento do sofrimento. É. Para analgesia é difícil, Lucas. Para analgesia é É, difícil. é difícil. Isso. Eu gosto, vou falar de novo da professora Claire, né? Que uma das grandes linhas de pesquisa, talvez a maior linha de pesquisa dela, é a malformação semelhante à Chiari, né? Chiari-like. E eu lembro de um dos primeiros artigos que eu li dela, né? Ela testando a pregabalina, né? A gente mal usava Sim. pregabalina na época. é, E ela teve um grupo controle, só que o controle dela não foi placebo. O controle dela foi anti-inflamatório. É. Né? Então, assim, Sim. o controle não tem que ser uma droga fictícia, né? Não precisa ser só a Sim. salina, o veículo, né? Às vezes a gente testa com uma droga que sabidamente talvez não seja tão efetiva para aquela condição, mas Uhum. o comitê de ética ele entende, não, ó, pelo menos está se fazendo um anti-inflamatório para reduzir, né, o sofrimento. Teu comentário ele é realmente muito bom, né? Porque até em camundongo, que as pessoas negligenciavam muito a dor, Muita faziam coisa. pesquisa de analgesia em camundongo para ver se tinha dor ou não e esqueciam do grupo controle, assim. É. Imagina, Causavam, às vezes, por exemplo, tem muito grupo que é para avaliar dor neuropática em camundongo, faz lesão ou ressecção no nervo ciático, né, que é o sim, nervo esquiático. fiz muito. E então, e o grupo controle? É isso aí. É, Sim, é, é extremamente difícil, é extremamente difícil. As coisas estão sim, melhorando, né? Acho que hoje em sim, dia as coisas estão melhorando. E uma parte importante, né, Lucas, desse ensaio clínico é essa análise entre grupos, né? É importante a gente pensar nessa divisão do grupo. A gente usou um termo, né, randomizado, muita gente não entende que termo é esse, né? Até porque talvez seja uma palavra muito mais da língua inglesa, né, do que sim, do sim, português, né? É a mesma coisa que aleatório, né? A gente chama às vezes ensaio clínico aleatorizado ou ensaio uhum, clínico randomizado. Significa que você não pode escolher a dedo quem vai ser do grupo A ou do grupo B. Porque senão sim, você tá tendo uma sim. tendência, né? De tipo, Você tá imagina. torcendo? É. Eu vou botar esses animais que são mais fofinhos para tomar o analgésico e os mais Sim, feinhos vai tomar o placebo, né? Então, existem programas, aplicativos que a gente randomiza isso, né? A gente embaralha, aleatoriza, tá? E aí a gente vai diminuir muitos efeitos de confusão. Inclusive quando a gente vai falar da avaliação desses grupos, o Dr. Lucas usou um termo bonito aí que é o duplo cego, né? Tipo, existe estudo cego, duplo cego e até triplo cego, né? Tipo, sim. quanto maior o cegamento, melhor. Então, o que que é o cegamento? Você imagina, se eu e Lucas vamos fazer um experimento aí para dar uma determinada droga nova aí para dor articular. O ideal é eu e o Lucas não sabermos o que aquele animal tomou. Então, eu tô Sim. avaliando um animal, tô lá usando, por exemplo, CBPI, tô lá usando, sei lá, no gato a CSOM, sei lá, tô fazendo teste. Mas eu não posso falar assim, tipo, poxa, esse aqui eu sei que ele tomou a droga padrão, porque pode existir uma tendência da minha mente me enganar, né? Então, o ideal é que os avaliadores sejam cegos ao tratamento, tá? Então, Sim. isso é extremamente importante. Eu tentei fazer aqui um desenho, né, só para ficar um pouquinho mais fácil, o pessoal que está nos acompanhando no YouTube. Quem está nos acompanhando no Spotify,
Não vai ver, né? Imagino que não, né? Não sei se. Vê Vê, sim. vê também? Ih, tá as coisas Vê evoluindo. também. Então tá bom. Então tá todo mundo nos vendo aí. Ou não. Tá liberado Ou o o vídeo cara também tá no nesse Spotify. momento correndo na esteira lá, tá com 13.0, 14.0 na esteira, fica mais difícil, No- né? Mas enfim, sejam bem-vindos aí o pessoal da esteira, pessoal da caminhada na rua, pessoal que lava a louça. Tô sabendo que muita gente lavou louça assistindo o ABEcast, né? Muita gente. Muito obrigado. Então, olha lá. Aqui a gente colocou 8 gatinhos, tá? Em preto. E qual o interesse aqui, né? Aqui eu tô falando do Solência, né? O anticorpo anti-NGF. Uso do Frunevetmab, que é o princípio ativo, né? No desfecho, redução da intensidade da dor e melhora da função em gatos com osteoartrite, tá? Então, esse é o interesse do estudo, esse estudo, inclusive, de uma doutora que eu também sou fã pra caralho, doutora Margaret Gruen, que eu tive o prazer de conhecer ela lá em Lisboa, em dezembro de 2024. Extremamente simpática, né? Ela foi orientada do Dr. Laceres, hoje ela é professora da Universidade da Carolina do Norte. Putz, cara, me tratou de igual para igual, assim, sabe? Putz, top, mesmo com o meu bad English, né? Foi bem legal. Então, assim, pô, ganhou mais ainda meu respeito. Enfim, esse é o estudo que determinou os marcos regulatórios de aprovação do Solência, tá? Em nível mundial, né? Então, o objetivo, olha lá, avaliar a eficácia do Frunevetmab, tá? Administrado mensalmente, tá? Com intervalos mensais, em um estudo, olha lá, randomizado. Agora você já aprendeu, tá? Então, eles embaralharam controlado por placebo, então tem outro grupo para comparar o Solência, tá? Duplo, cego, ou seja, os avaliadores realmente não sabem quem tomou o Solência, quem tomou o placebo, tá? E um estudo chamado estudo de superioridade, ou seja, tá avaliando quem é superior, se é o placebo, se é o anticorpo monoclonal anti-NGF. Então, olha lá, o que que eu fiz aqui? Eu embaralhei, ó. Tem gatos rosinhas e gatos pretinhos, significando que 4 gatos está, por exemplo, no grupo Solência e 4 gatos está no grupo placebo, tá? De maneira que tá embaralhado. Óbvio que alguém sabe, né? Óbvio que alguém sabe, né? Tipo, às vezes o pessoal sabe. Quem sabe, né? O tutor não sabe. O tutor não Sim. pode saber. Ele participa da avaliação. O veterinário que avalia não pode saber. Beleza, né? Mas alguém tem que saber, né? Senão ninguém É, sabe, né? Isso aí, é sim. senão ninguém sabe, ninguém avalia, né? Alguém sabe, mas esse alguém, cara, não pode ser o fofoqueiro do grupo, né? Tem que ser a pessoa séria ali que tá guardando esse segredo. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o tal ensaio clínico controlado, aleatorizado, que tem um mínimo de 2 grupos, tudo bem? Que é totalmente controlado, né? O que que é controlado? A gente está controlando variáveis, né? Exemplo. Se vocês lerem esse trabalho, os animais com disfunção neurológica está excluído, não pode, né? Vamos tirar os fatores de confusão e vamos deixar ali os animais certinhos, só aqueles que tenham osteoartrite. Entende? Eu sei que a tua prática clínica é diferente, né? Você lê um estudo, o gato tinha osteoartrite de quadril. Chega o teu gato, ele tem osteoartrite de quadril, ele tem diabetes, ele tem hipertireoidismo, né? Ele tem caldequina. A tua vida é mais dura que a Sim. desse trabalho aqui. Mas se não, Sim. pessoal, é por isso que eu falo, a tua prática clínica está lotada de confusão. A minha está lotada de confusão, a do Lucas está lotada de confusão. Então, o ensaio clínico, não, ele é diferente. Então, qual é o risco de viés? É baixo, né? Por que que é baixo? Porque aqui, né, eu dei uma arrumada. E outra, é muito importante. Imagina uma corrida de 100 metros, né? São 8 participantes ali. Eu botei 8 gatos no meu exemplo, né? Tem que todo mundo sair da mesma linha, né? Sim. Então, e isso é você controlar tudo. Então, tá todo mundo saindo do marco zero para correr 100 metros. Porque se alguém tiver 10 metros à frente, porra, tem chance de ganhar. O start é o mesmo. O start é o mesmo. Tudo E bem? também reduz muito causalidade, Exatamente, né? Então são coisas assim que é o principal também. extremamente importantes, tá? E, É. obviamente, né? A gente não vai ter tempo de falar disso aqui. Tem que ter um poder amostral suficiente. Então, pessoal, por que que o estudo de Librela, por exemplo, teve 84 pacientes? Porque, tipo, alguém calculou
o número mínimo estatístico para dar uma significância no negócio, tá? Então não é simplesmente, eu vou comparar um versus o outro. Não, dois não conta, né? Existe uma técnica que a gente não vai abordar aqui para a gente poder determinar quantos pacientes vão trabalhar conosco. Tá, acabou? Não, acabou esse básico. Só que, diferentemente de humanos, né? Se você lê trabalho de humanos, você deprime. Sim, Sabe por que que você deprime? Pô, porque assim, ó, por exemplo, eu fiz mestrado com rato. também. Porra, eu fiz com 80 ratos. Pô, meu N foi legal, pô. Foi legal. Não daria pra fazer 80 cães. Sabe por que que não? O comitê de ética ia me mandar me prender. Sim, É, a real é essa, né? Humano é mais fácil, pessoal. sim. Às vezes você pega um estudo de humano, cara, que tem milhares de pacientes, né? Putz, a gente não, a gente tem essa dificuldade. Então, qual foi o método que é muito usado na veterinária, né? É esse ensaio clínico, é a mesma coisa, tá? É ensaio clínico controlado, aleatorizado, tem cegamento, blá, 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 mas ele é do tipo cruzado. Você vai usar muito esse termo aqui, ó, crossover, que é a mesma coisa, né? É um cruzado. Tá? Existe até um aparelho na academia chamado de crossover, né? Ou cruzador. Ah lá. O que que é isso? Para minimizar a nossa escassez de bicho, tá? Então, por exemplo, às vezes você só tem 10 animais para trabalhar no teu experimento. E, pô, 10 é pouco, né? Você tinha que ter 10 em cada grupo. O que que você faz? Você usa os mesmos 10 em todos os grupos. Tá? Então, o mesmo sujeito, ele recebe todos os tratamentos. Só que você tem um período que a gente chama de período de washout. Então, exemplo, teu paciente tomou 15 dias de carprofeno. E agora Uhum. ele precisa ir para o grupo placebo. Ele fica, por exemplo, 7 dias de folga, depois ele volta e entra no grupo placebo. Para eliminar toda Para essa, eliminar toda a medicação, exatamente. E aí, para não quem ter estava no alteração. placebo, pode cruzar e ir pro Vida anti-inflamatório, normal. né? Tipo, você cruza. Vida normal. Tudo bem? Vida normal. Então, Sim. por exemplo, aqui falei até que pode ser com o mesmo, com duas drogas, né? Você tomou meloxicam por um período, fez o achate, agora você toma carprofeno. Cara, a gente faz isso na prática clínica. Sim. Você quer Sim. trocar, por exemplo, a gabapentina pela pré-gabalina. Putz, tem gente que é doido. Troca, acabou, né? Tá tomando um ano de gabapentina, beleza. Joga fora e hoje começa a pré-gaba. O certo é a gente fazer um washout. Na nossa rotina clínica, na nossa, é a mesma coisa, bem parecida, aquele paciente jovem com osteoartrite, que tem alguma alteração comportamental, que veio para a gente com alteração comportamental principalmente. Esse é um paciente que a gente utiliza desse método. É isso aí. É Às isso. vezes a gente entra, por exemplo, com a fluoxetina, mas aí depois suspende e entra com a pregabalina, e, e aí vai. E aí vai. É bem isso, né? Então, ó, crossover na Sim, nossa prática é direto. direto. É Direto. direto, direto. E como a gente está falando aqui, o ABE Cast não é para cientista. Sim. É para clínico, é para você que precisa aprender a ler paper para tomar as suas decisões. Olha aqui, ó, um exemplo de um estudo cruzado. Eu peguei aleatório, tá, pessoal? Peguei Uhum. várias coisas aleatórias aqui. Fui num estudo de eletroacupuntura, só para te mostrar isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha, vai ficar mais fácil. Olha lá. Aprendam isso, ó. Toda vez que você for ler o resumo, vai lá no design, modelo de estudo. Olha lá. Um estudo aleatorizado, que é randomizado, ó, controlado, crossover, cruzado. Ó, e é um clinical trial, estudo clínico, tá? É isso que você tem que ler. Estudo clínico tem baixo nível de viés e te dá o quê? Um grande poder de causalidade. Grande poder para você avaliar o desfecho daquela intervenção, tá? Então procura sempre ver isso, cara. Você que está começando a ler paper, né? Vai no design. Qual é o design? Qual é o modelo desse estudo? Tudo bem?
Então, beleza pura. Bom, aí veio o tal do ensaio de não inferioridade, ou estudo de não inferioridade. Qual que é a ideia disso? Eu vou mostrar um estudo aqui que o Dr. Lucas vai ficar até nervoso hoje, porque ele não foi publicado ainda. Mas eu tenho minhas fontes, né? Eu tenho meus contatos no exterior, né? Me tornei um cara um pouquinho mais conhecido. E aí, olha lá que legal. O que que é o ensaio de não inferioridade? É um estudo que visa provar que o novo não é pior que o padrão. Então, tipo, vamos falar real aqui. Qual é o anti-inflamatório padrão da veterinária? Cara, desde que eu me formei, que já faz alguns bons aninhos, né? É Meloxicam. É padrão, Sim, meloxicam. é o mais Sim, usado no mundo. E eu não tô sim, dizendo que é o que eu mais gosto, tá? Eu mal sim, uso hoje em dia. Mas ele é sim. o mais usado. Por quê? Porque ele é muito conhecido, porque ele tem um ótimo custo-benefício. E ele tem um bom padrão de segurança. Bom perfil de E o segurança. primeiro, e ele foi o primeiro inflamatório também, se você for pensar, até pensando em dor crônica por osteoartrite em felino, foi o Sim, primeiro inflamatório a imagina. ter trabalho. Mas usei muito. Eu tenho até 8 meses. hoje. Vou fazer um disclaimer. Tenho até hoje gatos e gatas que eu Eu tenho. atendia lá no Também interior tenho. do Rio. Eu atendia lá no interior do Rio quando eu trabalhava na universidade, que tomam Meloxicam até hoje. Sim. Contínuo, Lucas. Eu tenho Faz um paciente perfil tomando. bioquímico ali para monitorar. Imagina, eu tenho paciente tomando há 4 anos, não é mentira. 4 anos. Sim, E paciente de baixa renda, família de baixa renda, do interiorzão, sim. que não tem condições de migrar, e tá dando tudo certo, cara, tamo indo, tá? Então é o padrão. Então beleza. Aí começou, vamos pegar, saiu o Robena Coxib, novo no Brasil. Lá fora tem há mais de 10 anos, ou quase 10 anos. Uhum. Aqui chegou ontem. Então o que que se faz? Putz, Sim. vamos comparar o Robena Coxib com o Meloxicam para mostrar que ele não é pior que o padrão. Porque o padrão fica na nossa cabeça, sabe? Qual é a buchinha que a gente usa na cozinha para limpar a panela lá? Sei lá, Bombril, cara, é padrão. A É Coca-Cola é padrão. padrão. O nosso cérebro ele associa, né, as coisas que são históricas, né? Se provaram no tempo. Então, tipo, faça bem ou mal, a Coca-Cola se provou no tempo. Vai vir um refrigerante novo. Eu e o Lucas vão montar a fábrica de refrigerante agora. Pô, é improvável a gente ganhar da Coca-Cola, pô. Né? Então, o Meloxicam tem Sim. muito disso, né? Tem fiéis seguidores. Agora, o padrão já foi a fluoxetina meglumina. Década de 90, é verdade. É, eu Sim. peguei, tá? Eu peguei, tá? Pegou? Peguei muito, mas muita coisa. Fluoxetina meglumina, depois veio cetoprofeno, depois que veio o Meloxicam. Cetoprofena. E o Meloxicam talvez perca o seu espaço no médio prazo. Talvez, Sim, tem talvez, chance. tá? Então, ó, o exemplo aqui, ó. O uso, substituir um tratamento por uma alternativa mais segura. Isso é importante. O Meloxicam é bom? É. Sim. Mas o Robenacoxib ele é mais seguro. Pensando em efeito adverso, Ele é um mais seletivo seguro. COX-2, é indiscutível. Né? Então, eu vou É fazer um indiscutível. estudo de. Só que não adianta ser só mais seguro se você clinicamente não for tão bom. Então, você Sim. faz um estudo de não inferioridade. Tá? E aí, olha lá, um exemplo que eu dei aqui também. Eu posso ter um estudo tentando provar que o Librela não é o inferior ao carprofeno para o controle da dor. Carprofeno também é outro E tem esse anti-inflamatório. trabalho com o meloxicam. Tem esse trabalho com meloxicam, é verdade. E Sim. vai ter o trabalho com o Galipram. Tá em fase final. Tá aqui, ó. Uhum. Só temos até agora o abstract e algumas informações privilegiadas, que eu não posso falar naturalmente. Olha o estudo da Enomoto, né, do Enomoto, perdão, que é um dos grandes estudiosos do fator do crescimento neural, que é o NGF. Isso aqui tem tudo que a gente quer, né? Olha lá. Um estudo randomizado, já aprendemos, né? Aleatorizou. Duplo cego, ou seja, ninguém sabe nada. De não inferioridade. Por quê? Porque o Galipram já se provou. O Librela está se provando.
Então, nós estamos aqui fazendo uma comparação de não inferioridade, tentando mostrar assim: olha, pessoal, o Librela não é pior que o Galipran, não, tá? Você leu esse trabalho? Já li, pô. O estadiamento é o mesmo de Estadiamento é o igual. estadiamento Coast? É legal. Estudo top. Vai sair com os resultados bem interessantes. Eu não tenho acesso aos resultados, tá? Não tenho acesso aos Ah, resultados. tá, Tive tá, acesso à tá. metodologia, tá? Aí ele fala, ó, como o Librela é Entendi. novo, um anticorpo monoclonal caninizado, né, papapá, comparando o Grapripran, que é o Galipran, nome comercial, para a osteoartrite de cães, usando uma análise objetiva e não subjetiva. Achei top também, né? Não vamos usar escala, nós vamos Uhum. usar o quê? Placa de força, né? A análise da marcha na placa de força. Tá? Um estudo bem legal, logicamente que o Messi e o Cristiano Ronaldo estão Sim, nele, né? Estão juntos, né? É engraçado que na ciência eles estão sim. juntos, né? Então, Dr. Lascelles, Só. Dr. John Innes, né? Então, é um trabalhinho que a gente está aguardando ansioso, assim, tipo, eu queria que esse trabalho saísse antes do Natal, poderia ser até meu presente científico de Natal, mas até agora a gente não teve. Então, beleza, pessoal? Isso é o estudo de não inferioridade. É eu pegar uma droga nova e comparar com uma droga tradicional conhecida de todos nós. Beleza pura. E aqui um resuminho, tá? Só para vocês terem aí também, né? Então, o ensaio clínico aleatorizado, tal. Então, os grupos eles são randomizados, as condições são controladas, tem uma alta validação, alta validade interna, tá? O ensaio clínico aqui, presta atenção, nem todo ensaio clínico é randomizado. Esse detalhe, ele é crucial, pessoal. Se você não tiver randomização, Sim. ele não tem a mesma validez, tá? Ele é quase, olha lá, ele é quase um trabalho experimental. Tipo, você tem dificuldade. Por quê? Você não elimina vieses, né? Então você precisa randomizar, tá? Os estudos que são aleatorizados, eles sempre vão ter um valor científico melhor pra gente. Mecalha, Pode falar, cara. hoje saiu um trabalho do quadrado lombar, Hoje, um ensaio, um ensaio clínico randomizado cego, mostrando o seu benefício e a sua importância para as cirurgias abdominais. Comparado, óbvio, ao placebo e assim, infinitamente superior, claro, já sim, sabemos. Mas o que eu quero dizer com isso? Que até então a gente só tinha relato de caso, a gente só tinha estudo em cadáveres e nós tínhamos inúmeras práticas clínicas. sim. Hoje, depois de, sei lá, 4 anos que a gente utiliza, a Cara, gente tem um ensaio clínico. eu comecei a usar em E 2019. 19. aí, hoje nós temos um ensaio clínico É. randomizado mostrando o benefício dele. E geralmente, Hoje, a depender da área, é assim, né? Tua colocação é brilhante. Nem todas as áreas é assim, né? Que, por exemplo, sim. isso nunca vai acontecer com um fármaco, porque o fármaco, para ele chegar no É. mercado, tem que ter tido o ensaio clínico, Aham, entendeu? Então, sim. assim, existem os O estudos. bloqueio não. O bloqueio não. O bloqueio não, porque É, o fármaco já foi testado. Então, por exemplo, falei de solência, por exemplo. O trabalho da doutora Margaret Gruen foi pré-lançamento. sim. Depois que aquele trabalho foi publicado, aí ele foi submetido aos órgãos reguladores, os órgãos reguladores, ó, tá aprovado. Eu não posso botar uma droga no mercado agora. Uma técnica é diferente, né? Porque o bloqueio ele cresce assim, né? Você vai para a bancada do anatômico, você estuda anatomia. Ó, a inervação do ovário é essa aqui, ó. Nervos ilho, hipogástrio, cranial e caudal. L1, L2. Pá, tá aqui. Vai Referência no anatômica. dermátomo? É isso aí. Referência anatômica é essa aqui. É. Beleza. Chama o anestesista agora para infiltrar. E ele vai infiltrar cadáver. Joga lá o corante.
O anatomista Cadáver. disseca, top. E aí os bobos que estão na prática clínica, que somos nós, pô, vamos usar. A gente bota a nossa Sim. bunda na janela toda hora, porque a gente Sim. confia em quem faz. E aí vai, cara, tô lá eu desde 2019 fazendo. Aí, putz, que feliz, Sim. cara. Que legal de ter saído esse trabalho hoje. É do grupo da Argentina ou não? Não. Porra, não é do Quem grupo da até soltou Argentina, também cara. foi o. Oi? Não é do grupo da Argentina, caramba. Não, dessa vez não, cara. E foi de um grande. Quem até postou hoje na rede social aqui foi um grande jogador nosso de futebol aí. Fala um grande jogador de futebol hoje no Brasil. Futebol, futebol? É, Que isso, cara? Georgian de Arrascaeta? tá, eu não concordo não, mas pode ser ele. Que, que é o nosso professor Paulo Klaumann dos Ah, que bloqueios. legal, que legal, que legal, que legal. E vamos ler esse trabalho, porque é um trabalho importante. Mas olha que Sim, interessante. Vamos pensar assim, ó. Poderia ser um pouquinho diferente. Exemplo, você fez um relato de caso, igual eu fiz lá em 2018 para 19, metilprednisolona peridural. Beleza, por minha conta e risco, né? Por minha sim, conta e risco. Fiz, publiquei. Como falei, serve de bosta nenhuma. Mas e serve de nada para a gente tomar decisão. Não é porque um colega fez um relato que aquilo ali presta. Mas um pesquisador, pô, olha e fala assim, pô, vamos fazer um ensaio clínico disso aqui para ver se funciona? Aí o cara vai e faz o ensaio clínico. E olha, funciona, mas não funciona em todos. Aqueles que estão com acometimento neurológico, o resultado não é tão bom. Aquele que tem só dor, o resultado é bem bom. E é isso, né? Cara, a ciência é muito legal, né? sim. Porra, muito, muito legal mesmo. Beleza. E aí falamos do estudo cruzado, né? Então aprenderam hoje o que é crossover, né? Então é só a gente fazer aquele período de washout, mas também não deixa de ser um ensaio clínico. Eu quero, antes da gente mudar pro nosso próximo tópico, eu acho que para a gente fazer o encerramento, né, do primeiro episódio e de parte do segundo episódio, né? A gente diz o seguinte, ó, estudo de caso, relato de caso, pode ser útil? Pode. Como eu falei para vocês, se é algo novo, né? Beleza, publique. Porque é a Exemplo. partir daí que É, vem os é. próximos estudos Eu não tô, disso que você utilizou. eu não tô incentivando ninguém, tá? Mas eu Sim, conheço pessoas, né? Eu recebo muitas mensagens por conta do Librélio do Solense, muitas. E eu conheço pessoas que usam o Librela, por exemplo, para controle de dor em cães com osteosarcoma que não vão amputar por alguma razão. sim. Por conta e risco. O laboratório não recomenda, não contraindica, mas não recomenda. Eu nunca recomendei, eu nunca usei também, diga-se de passagem. Embora eu não seja contra. O cara estudou Uhum. que tem NGF que é liberado ali pela lesão do periósteo. Faz sentido usar? Faz. O cara mete bronca. Vamos supor que ele tenha. É porque a galera não avalia, né, Lucas? Porque se pega um cara na Sim, prática clínica e avalia, por exemplo, CBPI, acabou. que inclusive a CBPI, embora seja para osteoartrite, ela é indicada para o osteosarcoma, para tumores ósseos. Poucas Uhum. pessoas sabem disso, mas é. Aí o Sim, cara usa, tem um super resultado em 90 dias e publica um relato de caso. Top! Mas top! sim, Relato de caso é isso, é novidade. Agora, eu vou publicar o relato de caso do uso do Meloxicam. Não, porra, todo mundo já testou o Meloxicam. Entende? Aí legal, aí imagina, esse relato de caso do Librela para osteosarcoma bate lá na PubMed, você consegue publicar, por exemplo, na VAA, que é novo. sim, Porra, pega lá o Dr. John Innes, Dr. Laceres, caramba, vou fazer um ensaio clínico. Aí, você contribuiu. O relato é útil para novidade. sim. Agora, não pode é eu.
né? Imagina que o Lucas que tenha publicado esse trabalho. Aí eu leio o trabalho do Lucas, porra, agora é protocolo meu, vou usar em todo mundo. O Lucas não provou nada. O Lucas lançou uma ideia. Sim. Tudo bem? Beleza, então é útil, claro, pode ser útil. E série de casos? Cara, é pouco útil. Tipo, agora eu fiz 10 pacientes com osteosarcoma, eu fiz Librela. Mudou em bosta nenhuma. A validez de 1 e 10 é igual, igual. Você não tem grupo controle, você não tem nada. Então é pouco útil você aumentar o teu N para isso. É pouco útil. Você não vai melhorar a confiança do teu trabalho. Tudo bem? Você pode ter feito 1.000. Você pode estar avaliando errado. Você pode estar cheio de fator de confusão na sua prática clínica. Os estudos observacionais que a gente citou mais confunde do que ajuda para determinar efeito. Mais confunde, tá? Então, quer saber o efeito de uma intervenção? Foge de estudo observacional. Foge, tá? Eu nunca vou esquecer. Eu tive uma treta uma vez. Vou contar uma treta aqui ao vivo, pode? Eu tive uma treta uma vez com uma professora famosa. Bem famosa ela. Não vou citar o nome dela, não. E ela estava coberta de razão, inclusive, tá? Eu não tinha razão. Quem tinha razão é ela. Tô dando minha cara a palmatória aqui. Eu era jovem, muito jovem, né? Enfim, todo jovem ele é emocionado, né? Tinha meio emocionado, Sim. né? Tem pouca substância cinzenta encefálica. É, Só que, pô, eu era professor da faculdade de medicina muitos anos, né? Eu dei aula na enfermagem, na odonto, na medicina. Porra, dei aula em tudo quanto é lugar, na educação física. Putz, fui professor de farmácia em vários cursos. E aí tinha saído, ô Lucas, um estudo observacional do tramadol para osteoartrite de joelho em ser humano, tá? Uhum. Ser humano, tá? Em um estudo observacional do uso do tramadol em humanos com osteoartrite de joelho. 88 mil pacientes. Nossa, Olha isso, cara. 88 mil 88. pacientes. E esse estudo observacional, ele mostra que o tramadol não é melhor do que nenhuma outra intervenção. Nem de pirona, nem anti-inflamatório, nem bosta nenhuma. O tramadol foi o último colocado nesse estudo. E eu compartilhei no Facebook, nem tinha Insta ainda. Tipo, eu compartilhei. E marquei os meus alunos da medicina. Tipo, assim, a minha intenção foi das melhores. Tipo, galera, dá uma lida nisso aí. Eu tava dando aula de analgesia pra eles, ó. Puf, dá uma lida nisso aí. Aí veio essa professora, que eu não vou citar o nome dela, por respeito. Aí fui comentar o meu post, né? Que nem foi um post, vai, compartilhei. Professor Mencalha, tudo bem, blá blá blá. Eu não era um cara, putz, super famoso, mas já era um pouquinho conhecido. Já estava começando a despontar. Nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre o tramadol, porque esse estudo. E começou a falar mal do estudo de mim. E ela tinha razão. Mas eu não tinha substância cinzenta suficiente para entender. Eu não tinha. O que que ela queria me dizer? Você não pode dar crédito a um estudo observacional. Uhum. Por mais que ele tenha 88 mil pacientes, ele não consegue medir causalidade, ele não consegue medir o efeito de uma Não. intervenção. E eu não tinha ideia disso, cara. Eu não tinha ideia disso. E eu bati boca com ela, a gente tretou. Porra, deu uma merda. A gente tretou nos comentários. Horroroso. E no fim, professora, se a senhora estiver me escutando, me desculpe. A senhora tinha razão. A senhora tinha razão. Espero que a senhora escute esse pedido de desculpa aqui, em público. Inclusive, a gente toma um café para resolver esse problema. E fiquei triste, Lucas, porque hoje eu sei que ela estava certa. E a causalidade entre 88 mil é Exatamente, isso. cara, exatamente. Bom, a gente falou Não também, mede pessoal, de causalidade. estudos do mundo real. Lembra disso aqui, ó? Real World Evidence. Tá errado aqui, ó. RWE.
Ele pode ser útil? Presta atenção, pode. Ah, mas é observacional. Calma. Quando um estudo observacional de mundo real vai ser útil? Quando você já tiver um ensaio clínico. Então, tipo assim, ó, vamos lá, já que eu segui essa linha hoje. Você tem estudo clínico, ensaio clínico de Librela e de Solência. Você já fez, já tá lá. Todo mundo sabe que funciona e funciona muito bem. E eu não tô aqui falando de efeito colateral de nada, eu tô falando de intervenção para alívio da intensidade da dor, melhora da função e melhora da qualidade de vida. Os dois foram provados. Vale a pena agora que eu já sei disso ver um estudo observacional? Vale, porque já está provado. Sim. Então, por exemplo, existem dois estudos observacionais de Librela maravilhosos. Maravilhosos. Um tem Uhum. 1.800 veterinários da Europa. 1.800 veterinários da Europa, de 32 países diferentes, dando a sua opinião, a sua impressão sobre os seus pacientes. E eles falam: nossa, a gente está muito satisfeito. Os clientes estão muito satisfeitos. Reduzimos o medicamento, melhorou a intensidade da dor, melhorou a função, melhorou a qualidade de vida. Então, assim, você já tem um ensaio clínico. O Librela já está provado que funciona, o Solência também. Então, vale a pena eu ouvir 1.800 veterinários? Vale. Vocês entenderam a diferença? Então, Real World Evidence, que é um estudo observacional bem legal, eu e Lucas podemos fazer um agora. Vamos juntar todos os nossos pacientes desde que a gente começou a atender clínica da dor, pegar todas as nossas fichas e vamos E fazer dá um mesmo. estudo disso. Top! Vamos, não só, vamos falar assim, o que que a gente usou, o que que a gente mais atendeu. Vale, vale, pô. É uma informação útil. Retrospectivo. É uma informação útil. Tudo Sim. bem? Porra, eu desabafei, cara, porque eu precisava falar sobre isso. Porque a gente fala mal do estudo observacional, mas ele pode ter o seu valor. Ele só não mede. Depois do ensaio clínico. Exato, ele só não Sim. mede intervenção. É. Ele não mede Sim. intervenção. O problema é a tal É a causalidade tal que causalidade. pode não enganar, mas assim, deixar que a pessoa faça o melhor para o paciente. Exatamente. Perfeito, é isso. E aí eu não sei se vocês lembram lá da pirâmide de evidência. Mostramos a pirâmide, né? Mostramos ou não mostramos? Eu tô viajando. Mostramos no E, início da primeira aula. e lá no topo, no topo, no topo, você tem a tal revisão sistemática. Que eu não vou mentir pra vocês não, cara. Na veterinária a gente tem pouca, né? Tem. Tem pouca. Poderíamos ter É, mais. a gente tem pouca. E as que a gente tem, às vezes ela é complicada, né? Então, assim, ó, uma revisão sistemática que me incomoda muito é a revisão sistemática do Tramadol. Lembra? Sei. Publicada lá pelo Sim. grupo da Argentina, Sim. que avaliou o Tramadol no pós-operatório. Beleza. Sim. Temos E esse, foi só temos esse. cães. Cães, isso. Cães pós-operatório. Cães. Foi só cães. E aí tem Isso, cães pessoas que pós-operatório. não usam o Tramadol para um flare-up de osteoartrite porque leu a revisão sistemática e diz que o tramadol não funciona. Caralho! Mas ele foi Sim. avaliado em papers de pós-operatório, né? Então, tipo, calma. Muita calma nessa hora. Qual que é a dor Qual predominante? que é a dor? Pô, tem Isso. muita coisa, né? Pô, o tramadol foi Sim. monomodal, várias coisas. É difícil. Mas vamos lá. O que que você vai aprender aqui agora? Que revisão é uma coisa, revisão sistemática é outra. Tudo bem? A revisão normal é uma revisão narrativa. Por exemplo, vamos supor que alguma revista chame eu e Lucas para a gente fazer uma revisão, sei lá, dos mecanismos de dor. Eu vou adorar, Sim. Lucas vai adorar, pô, vambora. Dor nociceptiva, neuropática, nociplástica, pá, 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 pá. Cara, isso é só a nossa opinião, é a nossa visão. Sabe quando a gente formou, fez o TCC das faculdades, a maioria, não, entrega uma revisão.
É uma revisão, pô. É um copia e cola. É uma coletânea da Copia e literatura. cola. Revisão sistemática, pessoal, é uma outra conversa, tá? Perceba, são estudos secundários. Tu tá fazendo síntese de evidência, tá? Então, o que que tem numa revisão sistemática? O que que tem numa revisão narrativa? Você vai pegar os ensaios clínicos aleatorizados, você vai pegar relatos de caso, você vai pegar evidências de mundo real, você vai pegar tudo que a gente falou até aqui e fazer uma revisão. Só que a revisão sistemática, ela é sistematizada. É uma ferramenta. Cara, e você falou que a gente tem pouca, né? Pouca hoje na medicina veterinária. E É, se tem. você for pensar de cronologia, nós temos 90% das revisões hoje de cães e gatos é de 5, 6 anos para cá. É, cara, tá melhorando. 90%. De 2020 para trás, a gente conta na mão as revisões sistemáticas que nós Tá tínhamos para melhorando. ler no momento. Eu não sei Tá quando vai, melhorando. eu não sei quando vai ser, mas eu tenho uma intenção da gente publicar uma revisão sistemática. Mas é brabo, é brabo. Dá. É brabo, é Tem que brabo. parar de trabalhar uns 2 dias na semana e focar nisso. É, É, talvez não seja o momento ainda, sim, mas a gente vai chegar sim, lá. Mas vamos lá então. O que é revisão sistemática? Aqui eu até poluí o slide, né? Porque é denso. Isso aqui é denso. É uma ferramenta, então, que a gente avalia o que tem na literatura, mas não é atabalhoado, igual a gente faz no TCC, né? Você tem uma pergunta bem definida, tá? Por exemplo, uma revisão sistemática que a gente tem de analgesia também, recente. Uma revisão sistemática do Maroptan. sim. Só que, caramba, começou com 14 artigos, que é o que tinha publicado. Exclui Uhum, daqui, exclui dali, termina com 4, 5. Tipo, é complicado, né? Por isso que a gente tem pouca revisão. Porque tem pouca coisa publicada, tem pouco ensaio clínico. É uma bola de neve. uhum. Hoje dá para fazer uma revisão sistemática de Librela? Não dá. Tem pouco trabalho publicado. Não, tá cedo. Entende? Sim. Tá cedo ainda, tá? Talvez a gente consiga fazer do Meloxicam. Talvez a gente consiga fazer do anti-inflamatório. A mantadina tem Do nada. carprofeno. A mantadina tem nada. Pregabalina tem bosta nenhuma. Mamantadina Nada, tem mas nada. nada, né? Então, assim, só vai ter revisão sistemática. Nem adianta você procurar. Se não tem ensaio clínico, não tem revisão sistemática. Tudo Sim. bem? Olha aqui, ó, tá em negrito. Se usa critérios rigorosos de busca, seleção e análise. Cara, não é pra qualquer um fazer isso aqui. Existem cursos para você aprender a fazer revisão sistemática. Ah, eu quero aprender. Entra lá no site do Dr. Leonardo Costa, Léo Costa, lá PBE. O cara ensina um curso de 5, 6 mil reais para fazer, você aprender a fazer revisão sistemática. Brabo, isso é para um pesquisador experiente. Não é fácil, não. Aí presta atenção aqui, ó. Existe uma análise estatística chamada de meta-análise. Então você vai ver muito assim, ó. Revisão sistemática e meta-análise. É melhor ainda. Sim. É melhor ainda. Então, existe a revisão sistemática pura, que já é muito boa, e existe a revisão sistemática com meta-análise, tá? Que é uma análise estatística combinada dos resultados. Aí, cara, o nível, né? Putz, o nível sobe para o mais alto patamar, tá? E quem Que acompanha aí é um resultado quantitativo. exatamente, perfeito. Quem acompanha o Dr. Léo Costa ouve Sim. muito sobre isso. Pô, o cara tá, né? A gente falava inclusive sobre isso recentemente, né? Um monte de gente metendo o pau no Léo, que é fisioterapeuta, porque ele tá falando daquela cirurgia do frenotomia. E aí as pessoas não entendem assim, Isso. caramba, mas ele não pode falar de frenotomia porque o cara é fisioterapeuta. Mas, gente, ele pegou as meta-análises que tem sobre o assunto e está emitindo a opinião dele como cientista. Tá tudo bem. Sim. Pode não soar bem para você. Epidemiologista. É, ele é um epidemiologista. Você pode não soar bem para Sim. você, mas o cara ele tem Sim. embasamento para ler essas ferramentas. Então tá, qual que é o ponto forte disso? O método é transparente e reprodutível, tem que ser. Ele reduz ao máximo, né?
o que a gente chama de viés de seleção, gera um alto nível de evidência e gera uma base para guias clínicos e tomadas de decisão baseada em evidência. Cara, quem dera que a medicina veterinária tivesse mais Nossa. revisões sistemáticas com meta-análises. Que aí não ia ter aquilo assim, não, porque na minha opinião, gente, a nossa, a Essa nossa frase não opinião, dá. não dá, não. É essa e aquela outra, Lucas. Não, porque na minha prática clínica, Na pra... tipo, na minha prática clínica, né, Mas assim. eu acho que nenhuma ganha da. Eu sempre fiz assim, deu certo. É, tem Nossa. uma música que fala disso, né ou não? Até aí? Conhece não? Posso cantar aqui ao vivo? Pô, vou cantar, Não, cara. cara, Vou pode. cantar. Já pedi desculpa à professora, hoje eu vou cantar. A música é assim, ó. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. É, Gabriela, tipo. É a síndrome da Cara, Gabriela. Sim, a gente tem que retroceder. A ciência, ela é mutável, sim, sabe? É aquilo que eu sempre falo, né? sim. Eu que falo muito de Librela e de Solência, cara. Tipo, se um dia for provado que a coisa é diferente do que a gente fala, cara, a gente vai ser o É, primeiro a mudar. sim, É uma primeira a com toda mudar, cara. certeza. Não tenha dúvida disso. A gente não é torcedor de nada. Quer dizer, nós somos, né? O Lucas torce pro Atlético Mineiro e eu torço pro Flamengo. Tipo, finalista da Sul-Americana, finalista da Libertadores. Tá tudo certo, cara. É isso. Nós somos torcedores disso. Ponto. Ninguém aqui tá torcendo pra nada. E eu torço pro paciente, né? Claro que quanto mais fármaco bom no mercado, melhor. Agora, tem limitação isso? Tem. Olha aqui. É muito demorado fazer isso. Uma extrema, por isso que ninguém faz. Demora, é complexo. E outra, às vezes as pessoas me perguntam assim, ó, aula de pós-graduação, né? Eu dei uma aula dessa na Penquer que foi legal. Vem cá, uma revisão sistemática pode ser uma bosta? Pode. Quando que ela é uma Pode. bosta? Quando os estudos são uma bosta. Se reuniu só estudo ruim. Caramba! Tipo, só tem Ah, estudo ruim, vamos supor, tá? Eu não tô falando isso, mas vamos supor que os estudos do Baropitã todos sejam ruins. Como que a revisão sistemática vai aham, ser boa? é. É, cara. Pode haver também viés de público. Ou só se for boa para mostrar para nós que ele não funciona para tal efeito É, que para tal gostaríamos, efeito. Pode, pode também. Pode também. né? E aqui, ó, pode haver viés de publicação. O que que é isso? É a tendência de publicar apenas estudos com resultados positivos. Eu conheço pesquisador que não só manipula dados, mas que se os dados forem diferentes do que ele pensa, não publica o trabalho. E aí? Tirando a parte que você falou de manipular, porque assim, é uma coisa pesada que você falou, Conheço. é, aí você mexe no ego e no orgulho do cara também, né? É, porra, é sim, cara. Porque ele não pode publicar algo que foi negativo, mas aí a ciência perde com isso também. Tem que falar com ele. Sim, concordo, cara. Mas ó, eu já vi gente grande da pesquisa, e não é da nossa área, tá? Antes que você fique aí ansioso, preocupado, Que bom. tem nada a ver com a nossa área. Foi na minha época de universidade, que claramente, cara, tem estudos publicados em revistas de altíssimo fator de impacto que manipulou tudo. Não é que não fez, tá? Não é que não fez o experimento, mas existem, eles chamam de ajustes metodológicos, né? Então, assim, é muito complicado você ver. Se você tirar, por exemplo, dois outliers, você tira dois Sim, outliers de um N de 16, sim. né? Não é que você não possa excluir paciente, você pode excluir se tiver justificativa Aham, para isso. Mas você excluir para melhorar os seus resultados é uma forma de manipular. Putz, eu cansei de ver isso. sim. Infelizmente é uma realidade, né? Então tá entendido? Meta-análise é outra coisa. É um componente estatístico que geralmente está junto da revisão sistemática. Beleza? Então, isso aqui, ó, é uma análise quantitativa que vai combinar resultados estatísticos de muitos estudos
e vão ser incluídos numa revisão sistemática. Aí você está falando, pessoal, do puro suco. É aquela água tridestilada, ela tá límpida, cristalina para você consumir. Claro, lembrando, os estudos controlados, se forem ruins, os resultados da meta-análise não tem milagre, né? Ela pode Sim. estar Vai extremamente, aparecer. ela pode estar extremamente bem feita, É, sim. mas os resultados podem ser resultados complicados, né? Então, qual o ponto forte da meta-análise? Aumenta muito o poder estatístico. Fornece uma estimativa geral do efeito bem interessante, tá? E começa a detectar coisinhas, né? Menores, efeitos menores que os estudos individuais eles não conseguiram. Tá? Agora, é difícil fazer, tá? Botar uma meta-análise aí não realmente não é fácil, tá? Ela só deve ser feita se os estudos forem suficientemente homogêneos, tá? E os erros metodológicos nos estudos primários afetarem o resultado final, tá? Mas ó, vale a pena. Se vocês quiserem ler mais revisões com meta-análise, olha essa aqui eu amo de paixão. Amo de paixão, tá? Eu não sei se vocês É. perceberam, acho que sim, né? O nosso podcast, ele não é de osteoartrite. Mas eu e o Dr. Lucas combinamos que a primeira temporada ela será voltada para a osteoartrite. E a gente não sabe quantos episódios isso vai durar. Não sei. Eu Sim. chutaria uns 50. Eu chutaria uns 50. Depois não sei. Para onde a No gente vai, mínimo. eu não sei. Essa aqui, Lucas, é muito boa, né, cara? Gosto demais dessa Eu acho que revisão. essa revisão, quando toda aula que a gente dá, independente se é palestra, aula em pós-graduação, quando a gente vai falar de nutracêutico e osteoartrite, o nosso segundo slide é É, com QR Code para os é, alunos é. pegarem a revisão com essa capa. É essa Não sim, tem como cara. falar em nutracêutico em cães e gatos para osteoartrite se a gente não falar dessa revisão. Não tem como. É isso aí. E aí eu vou citar um negócio aqui importante, né? Já falei do Cristiano Ronaldo, já falei do Lionel Messi. Tem um cara que eu respeito pra caceta aqui também, que é o Dr. Eric Trance, Uhum. professor da Universidade de Montreal, lá no Canadá. Também conheci ele no final do ano passado. Meio marrento, né? Um cara não é tão acolhedor, mas embora tenha tomado um café da manhã legal com ele. Eu adoro a linha de pesquisa dele. Ele trabalha com via descendente inibitória, né? A farmácia da dor. Ele trabalha com as coisas muito legais. É um cara assim, que pesquisa demais sobre osteoartrite, tá? Então, quando vocês verem o nome desse cara aqui, saiba que o trabalho é muito bom, né? E foi muito bom, né? Então, mas por que que eu botei esse Foi. trabalho aqui? Porque é uma revisão sistemática com meta-análise. Tá? Então, ó, tudo que a gente vai ter um episódio sobre nutracêutico, tá? Fiquem tranquilíssimos, tá? A gente tem inclusive convidados muito legais para vir aqui. Que esse Mas, trabalho vai estar presente no episódio com toda mas não certeza. tem como, né? Então, assim, não precisa nem É, perguntar, gente, o Mencari, o Lucas, o que que você usa de nutracêutico pós-artrite? Porra, tá aqui, cara. Primeira linha de tá aqui. evidência, segunda linha É, de evidência, o que funciona, o que não funciona, o que presta, o que não presta, tá tudo aqui. sim. Tá? Então, isso é a revisão sistemática com a meta-análise. E para a gente fechar, né, o nosso episódio que deve durar aí sempre de 50 a 60 minutos, com exceção do primeiro que a gente errou a mão, né? Passamos um pouquinho do ponto. Revisão narrativa, pessoal, é uma revisão discursiva, descritiva, feita por expertos, né, por especialistas. Cara, na boa. Lucas sabe, né? Eu desabafei com ele recentemente como que eu detesto o viés de autoridade. Sabe, a Sim. gente, assim, pô, imagina, né? Eu e Lucas que trabalhamos com doce, não, porque, ó, eu na minha. Cara, esquece isso. Esquece isso, tá? Então, é claro que uma revisão pode ser útil, pode, né? Ela é boa para introduzir tema novo. Então, um exemplo, ó, vou fazer uma revisão narrativa dos anticorpos monoclonais de longa duração, né? Que um dia vão chegar no mercado. Beleza, você tá aí, pô. NGF, tá em. Beleza, né? É o início de um projeto acadêmico, né? Toda vez que a gente vai fazer um projeto, você faz uma revisão.
É isso, né? Quem fez mestrado, Lucas, como fez o mestrado dele, você fez uma baita de uma revisão, né? Sim, Agora, sim. putz, subjetiva, né? Ela é Enviesada. muito subjetiva. Muito enviesada. Você dá a sua cara. Você dá a sua cara, pô. Então ela não é adequada. Você nunca pode ler uma revisão para tomar decisão. Nunca, nunca faça isso na tua vida. E eu vou dar um exemplo aqui. Lucas com certeza já leu essa revisão aqui também. Olha lá. Espetacular essa revisão aqui. Só que é narrativo. Sim, Então essa sim. dupla, De La Rocca e Gamba. É, Olha lá. Dor sim. crônica em cães e gatos. Será que existe um lugar para intervenção dietética com a micropalmitoil-entalulamida, que é o PEA? Sem brincadeira, cara. Se você ler esse trabalho aqui, amanhã você tá prescrevendo PEA. Bom pra Esse cacete. trabalho é Incrível. o que te convence, a falar assim, eu vou usar todo dia. Ele não é legal e Sim, ilustradíssimo. Eu não tenho dúvida que isso aqui, sim. inclusive, tenha sido fomentado por algum laboratório de PEA. Porque a parte Incrível. de farmacologia dele é Incrível. sensacional. Não, você fala assim, cara, vou cortar tudo e vou fazer só PEA. Agora, vai procurar o ensaio clínico de PEA. Não tem. Só tem na Uhum. Dermato um. Você não tem nenhum. A gente vai falar de PEA no momento oportuno, pessoal. Não estamos falando de PEA, mas estou dando um exemplo. Como uma revisão narrativa pode iludir. Porque é a proposta desses dois autores acerca do PEA, né? Não só do PEA, né? Do micropeia, né? O micropalmitoetanlamida. E pode ser, Lucas, que no futuro isso aqui dê resultado? Pode. Pode ser Sim. que a gente tenha um ensaio E clínico a lá para chance é até frente. grande. É, pode, Sim. a chance é grande, mas eu não posso tomar minha decisão clínica com base nessa revisão, porque ela é apenas uma revisão de especialistas. Tudo bem? Acho que esse é um bom exemplo, né? Essa do pé aqui, ela é Sim. encantadora. Tá bom, vamos fechar. E guideline? Odeio esse nome, né? Guideline, né? Guideline. Ou consenso, diretriz. Consenso. Eles não são estudos nem primários nem secundários, né? Eles são documentos de recomendação. Tudo bem? Guideline não é ciência. É um documento. Ah, vamos juntar a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor e vamos fazer uma diretriz do uso de opioide em criança. Beleza. É uma opinião de especialistas. Não é ciência. Agora, é claro que, vamos lá, você pega Dr. Duncan Lascelles, você pega Dr. John Winnes, você pega Dr. Eric Trans, você pega a doutora Beatriz Monteiro, você pega os grandes estudiosos respeitados de um assunto. Porra, você confia nos caras. É um consenso, é um guideline. É um consenso, né? Agora, Mesmo que não é da associação, e nós temos muito de dor hoje que não é isso. de associação, né? É, Uhum. eles pegaram os principais e melhores pesquisadores de dor e ou osteoartrite no mundo e fizeram alguns É para isso aí. nós aí, que a gente até agradece, mas É isso aí. não é feito de associação. Mas, poxa, Sim, vamos lá? Esses caras, eles usam revisão sistemática, não é isso? sim, Usa a prática sim. clínica. Então, assim, ó, olha o objetivo. Prestem atenção. Orientar condutas clínicas. Orientar. Ele não é uma ditadura. Olha, o COAST grau 4, Lucas tem que fazer assim, assim, assado. Até porque, é importante você entender isso. Eu fiz um post no Instagram uma vez. Foi de propósito, na época que eu estava mais ativo até na rede social. A capa do carrossel foi assim, Lucas. A dipirona não faz parte do consenso da ARRA de 2022. Pô, nego ficou louco, né? Achando que eu tava falando mal da Sim, dipirona. sim, não faz Quando eles parte. começaram quando eles começaram a rodar meu É, carrossel, eles viram a minha intenção. Tipo, por que que a dipirona não tá lá?
Porque não tem dipirona lá. Os pesquisadores, se eram 9, 10, 11, nenhum trabalha em um país que tem dipirona. É isso. Entende? Então, um guideline, ele é muito regional, né? E eu cito ele aqui, ó. O guideline da Associação Americana de Hospitais Veterinários para o manejo da dor. Beleza. Sim, Isso aqui deveria ser a sua Bíblia? Não. Mas isso aqui deveria ser um norte. Pô, olha as pessoas que estão aqui. Doutora Margaret Gruen, Doutor Duncan Lascelles, putz, doutora Jennifer Johnson, sabe, tem pessoas guideline que fala de paracetamol. E têm, pô, aí? porque é usado. É Inclusive, usado. quando eu fui no Equador, eu tive que usar. Era o que tinha. Aí. É o que tinha. Era o que tinha, não tinha Sim. dipirona E a lá. gente aqui hoje é impensável a gente É trocar uma impensável. dipirona por um paracetamol. É É isso impensável. aí. Vocês entenderam, então? Guideline é um documento de especialistas de associações, de colégios, de hospitais, tem guideline de hospital, para orientar a sua prática clínica. Se você confia nos caras, você olha assim, ó, confio nesse time aqui, beleza. Ou não nos caras, né? Você confia nessa associação aqui, ó, né? Pensa em dor. É ARRA, é o ASAVA, é COAST. Você tem algumas muito fortes, né? Então, para isso Sim. serve um guideline. Tudo bem? Beleza pura. Então, ó, para a gente fechar agora, vamos a tal pergunta, né? Eu imagino que o Lucas receba muito isso aqui também, ó. Doutor Todo Lucas, dia. ozonoterapia funciona? O que que você acha do implante de ouro? O que que você acha do celatrão? O que que você acha do canabidiol? Magnetoterapia? E aqui, pessoal, eu tô falando temas aleatórios, mas a pergunta ela Sim. não deveria ser feita assim. Então, ó, falei sobre isso ontem, inclusive, em uma palestra que eu dei. Se você me pergunta assim, Mencalha, é... anticorpo monoclonal anti-NGF funciona? Como é que eu deveria te responder? Você está esperando um sim ou não? Eu vou te responder assim: depende. Funciona para quem? Para qual intervenção? Sim. Não funciona para você controlar a pneumonia. Então, assim, até para pergunta você tem que saber fazer essa pergunta, né? Então, é importante a gente aprender um tópico, né? A gente volta aqui à nossa pirâmide de evidência, né? Para quem não tinha visto, para quem caiu já no episódio 2 e não assistiu o 1, sei lá por quê. A gente tá aqui, né? Topo da nossa evidência, revisão sistemática, ensaio clínico randomizado. Já falamos sobre isso. Mas é importante que você entenda a pergunta. Então, como que eu aprendi isso? Há muitos anos atrás, pessoal, o meu orientador me ensinou isso, na época do mestrado ainda. Existe um acrônimo. O que que é um acrônimo? Para quem nunca ouviu falar em acrônimo, é a junção das primeiras letras de várias palavras para formar uma nova palavra. Então, por exemplo, ó, o acrônimo que a gente deveria usar para fazer a pergunta clínica, para medir o desfecho de uma intervenção, deveria ser PICOT. Existem várias perguntas e vários acrônimos, tá? Para efeitos de uma intervenção é PICOT. E aí eu vou te fazer essa pergunta de uma forma melhorada, né? Ao invés de você ir lá no Instagram do Lucas amanhã e falar assim para ele, Lucas, Librela funciona? Você vai perguntar assim para ele, Lucas, o Librela, ele é efetivo para melhorar a intensidade da dor, para melhorar a função, qualidade de vida, se você quiser colocar em cães portadores de osteoartrite no longo prazo? Você não quer saber 3 dias, né? Teu animal tem uma doença crônica. Então, essa é uma pergunta boa. Então, o dia que você me perguntar, Librela funciona? Eu já vou te devolver assim, para qual desfecho? Em qual paciente? Por quanto tempo? Porque foi o que falamos na aula passada. Lembro que nós falamos sobre isso no podcast. Se a Acupuntura pessoa não souber funciona? o desfecho, É, não tem por que ela te fazer a pergunta. não tem por que fazer a pergunta.
A acupuntura O funciona? desfecho. É, é. Para E dor não aí? funciona. Pra Porra, dor, sim. para melhorar a Sim. fertilidade, não. E tem O gente, desfecho para analgesia, é, e tem gente que vende para fertilidade. E é por isso que os picaretas estão surfando altas ondas, porque a população, ela não entende. sim. Então, essa foi a minha pergunta. Então, o que que é o Picot? Olha lá, fácil, cara. Isso aqui é muito fácil. Nunca mais vai errar. Olha lá, Picot. O P vem da população. Quem é a sua população? Cães portadores de osteoartrite crônica. População ou problema, o P. Cães portadores de osteoartrite. O que que é o I? I vem de intervenção. Quem foi sua intervenção? Librela. Quem que é o C? Não está na pergunta porque não coube, mas o C é o controle. Você aprendeu isso hoje. O ensaio clínico tem que ter um controle ou uma comparação. Você pode comparar Librela com Meloxicam, você pode comparar Librela com Carprofeno ou com placebo, pode. Olha o seu desfecho aqui que vem do inglês, da palavrinha outcome. Tudo bem? Olha o desfecho. Intensidade da dor e função. E o tempo? Aqui eu botei longo prazo, tá? O tempo que a efetividade foi investigada. Vocês entendem isso? Então, assim, esse acrônimo é imprescindível. Então, a partir de hoje, né, você vai tirar uma dúvida com alguém, vai perguntar, pô, ô Lucas, você acha que o Maroptan, pô, ele é efetivo no desfecho redução da dor visceral? Pô, o Lucas fala assim, pô, não tem evidência. Pô, não é efetivo, sabe? É importante você falar sobre isso. E aí, só pra gente fechar o raciocínio, se você jogar essa linha de raciocínio aqui na PubMed, você encontra o trabalho de aprovação do Librela, inclusive, né? Que foi o trabalho da doutora Mariah Carroll. Olha lá, o ensaio prospectivo. O que que é prospectivo? É daqui para frente. O que que é retrospectivo? É daqui para trás. Então, o retrospectivo, eu ia ter que ir lá nas minhas fichas para fazer um levantamento. Prospectivo, eu vou começar a coletar a partir de hoje. Sim. Tá? O prospectivo tem uma validação maior, ele é mais robusto. Tá? Ele é menos sujeito a viés. Então, olha lá, ele é aleatorizado, ele foi controlado por placebo, ele é cego, ele foi multicêntrico, né? Que foi em vários locais, avaliando o Librela, tá? Em cães com osteoartrite. E aí, o que que você viu nesse trabalho aqui? Putz, você vai lá e vê, ó, a CBPI que foi usado, olha a taxa de sucesso aqui. Então, o nível de dor caiu em comparação ao placebo. Você começou a responder a sua pergunta, tá? Não é a aula de anticorpo. A gente vai ter um podcast, talvez até mais de um, para falar do anticorpo, um de gato, um de cão, tá? Então, é assim que a gente vai investigar essa pergunta clínica. Olha lá. Você não perguntou de longo prazo? Não foi a sua pergunta clínica a longo prazo? Ó, você tem um estudo de 9 meses de Librela mostrando que essa analgesia ela se perdurou durante todo o tratamento. É importante a pergunta, né, Lucas? Quantas estratégias que as pessoas, que a gente vê que as pessoas utilizam, né, para tratamento de dor crônica, osteoartrite, o que for, que não tem às vezes nenhum trabalho comparando com placebo. Cara, mas muita coisa, né? Mas é muita coisa, Mas é né? muita coisa, cara. Eu diria que assim, ó, Nossa. e é por isso, E é simples. Comparar com placebo. tua pergunta é muito boa, Lucas. Tua colocação, na verdade, é muito boa, né? É por Nossa, mas é isso que muita quando coisa. você abre o consenso, a diretriz da ARRA 2022, Uhum. que o Librela, o Solense e os anti-inflamatórios são primeira linha. Primeira linha. Mas não é primeira linha que é o melhor, isso as pessoas não entendem. Sim. Primeira linha quer dizer as evidências são mais robustas. É É primeira isso. linha de evidência. Não é primeira linha de qualidade, não é primeira linha de mais nada, é primeira linha de evidência. Por que que a gabapentina está na segunda linha? Porque as evidências não são tão robustas quanto do Librela e quanto do anti-inflamatório.
Por que que o tramadol tá na terceira linha? Porque o tramadol, ele não tem tanta evidência quanto a gabapentina que tá na segunda. Sim. É sobre isso, né? Quando a gente fala, né? A primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha. Do neuropático tem até quarta linha, né? Que tá entrando agora, o topiramato, por Uhum. exemplo. É isso. É robustez. E o pior, Lucas, pegando carona no teu excelente comentário, tem coisa que a galera usa que não tá nem na quarta linha. É que não, Não. não tem evidência mesmo. Aí são vozes da minha cabeça. Vamos pegar a revisão sistemática com meta-análise dos nutracêuticos. Eu não vou citar o nome ainda, que não é o programa disso, não vou dar Não, spoiler. aham. Mas tem uma Sim. penca de nutracêutico que está lá dentro desse trabalho que foi provado que não funciona. Não. E vende, né? Nossa. Mas vende ou não vende? Mas vende pra caramba. Mas o discurso é muito bom, então fica mais fácil. É, o discurso é bom. E é de longo prazo, né? É há muitos É. anos. É Não tem realmente, efeito colateral também, né? é verdade. E é isso, né? Acho que a gente está chegando ao final aqui da segunda parte, né? Do primeiro tema, né? O episódio 2. E a gente tá partindo pro finalzinho aqui. Eu já tô ansioso pra gente gravar o terceiro, hein? E tá próximo. Tá Já próximo, né? está próximo. Eu não sei se o lançamento vai ser próximo, mas a gravação, Sim. a gravação ela tá Sim. bem próxima. Será que a gente já solta o tema aqui pra galera? Pode. Vamos soltar. Vamos soltar o tema pra galera. Então, olha só, pessoal. Terceiro episódio, nós vamos falar de prevalência de osteoartrite em cães e gatos. Vai ser mais uma vez eu e o Dr. Lucas. Quarto episódio, nós vamos falar de como diagnosticar osteoartrite em cães e gatos. E o nosso primeiro convidado, ele vai ser no quinto episódio, tá? Eu já vou divulgar o quinto episódio, então. A gente vai receber o Dr. Rômulo Braga, que é um dos maiores radiologistas desse país, tá? Aqui do CRV Imagem do Rio de Janeiro. E ele vai tentar nos mostrar, nós vamos entrevistar ele para conversar sobre os achados radiográficos na osteoartrite. O que que o clínico geral ele deveria estar atento nessa avaliação? E eu vou te dizer uma coisa importante, tá? Hoje eu recebi a radiografia dos meus dois cães que foi realizada há uns 6, 8 meses atrás, mas sabe aquela radiografia de amigo? Ah, o amigo que fez, ficou na clínica, ninguém mandou. Hoje eu consegui finalmente pegar. Essas radiografias foram avaliadas por veterinários, por ortopedistas, e ninguém viu a quantidade imensa de osteoartrite de faceta articular de cervical. Ó, É, cara, faceta articular quase ninguém vê, né? sim. Quase ninguém vê. Então, assim, vai ser um episódio muito legal. O Rômulo é um cara extremamente didático. E a gente tem muito que aprender na radiografia, né, Lucas? É o que chega pra gente todo dia e é o primeiro exame complementar de imagem que a gente tem à disposição mais rápido, fácil, acessível. Custo As bom, né? pessoas. Hã? Oi? Custo bom. Custo bom, mais prático. Então, É, assim, a gente só precisa mesmo aprender a discutir mesmo as imagens com os radiologistas. com certeza. Eu acho que vai ser um episódio bem legal. E pensando em intervenção que a gente faz, intervenção analgésica, a gente sempre tá. Não dá para fazer sem um acompanhamento radiográfico. Com certeza, né? Não dá. Vamos encerrar? Vamos Vamos. encerrar. Lucas, fala aí onde as pessoas te encontram aí nas redes sociais. Fala também a rede social da ABEcast. Para quem quiser me encontrar, tenho aí meu canal do YouTube, Professor Lucas Pimentel, meu LinkedIn Lucas Pimentel, meu Instagram lucas.pimentel. E para quem ainda não seguiu, por favor, siga o Instagram ABEcast. Nós já temos lá também todos os links disponíveis dentro do perfil da bio do ABEcast. Então nós temos hoje
o primeiro episódio e esse em breve também nas plataformas Spotify, que também é áudio e imagem, então tem tudo que foi mostrado aqui no Spotify também, não só no YouTube, e que é o ABcast separado, e também no canal do YouTube, onde vocês vão ver a mesma coisa do Spotify, e dá para comentar também a mesma coisa, ABcast, que é o nosso canal do YouTube. Então, além de seguir, né, se inscrever no canal do YouTube, curta, dê o seu like lá, para cada vez mais pessoas terem disponíveis também. Pô, importante isso que você falou, né, pessoal? Assim, ó, muitas pessoas já assistiram o episódio um, mas poucas pessoas estão seguindo a gente Sim, no Spotify, né? Dando joinha lá no canal do YouTube. Quanto mais joinha você der, mais pessoas vão ser informadas daquilo ali, né? O algoritmo entende sim. como algo de relevância, né? Claro que a gente está começando, né? A gente não espera nesse primeiro momento uma super audiência, né? Mas, putz, a gente vai continuar e a coisa vai crescer. E a gente conta muito com vocês, ok? Vocês me encontram no Instagram, principalmente, né? No @veterinária sem dor. Também estou no Instagram, no LinkedIn, como o Lucas falou, Rodrigo Mencalha, mas assim, basicamente a forma mais fácil de me encontrar é no Veterinária Sem Dor. Jovem, obrigado aí pela parceria, por mais um episódio, né? Segundo de muitos, e já já em Isso. breve a gente está junto aí para gravar o terceiro episódio. Muito obrigado, obrigado a todos pela Grande abraço, audiência. pessoal. Até a Até a próxima próxima. aí. Fiquem com Deus.